Bom, hoje vamos contar a fascinante história de Hans Staden, um aventureiro alemão que viveu experiências extraordinárias no Brasil durante o século XVI. Em 1548, Hans Staden embarcou em um navio português com destino a Pernambuco, buscando participar do comércio na nova terra. Durante sua viagem, ele se tornou um artilheiro, enfrentou uma revolta de indígenas ao lado de seus companheiros e colonos. Eles lutaram bravamente contra 8.000 indígenas, saindo assim vitoriosos. Após a tensa batalha, partiram para Paraíba em busca do pau-brasil, mas avistaram uma embarcação francesa em negociação com os nativos da região. De volta a Lisboa, Hans partiu para uma nova expedição ao Peru, com uma rota que passaria pela foz do Rio da Prata. No entanto, uma tempestade separou os navios. Hans e sua tripulação se refugiaram na ilha de Santa Catarina. Lá, aguardaram os outros navios. Porém, após 2 anos de desafios, decidiram abandonar a ilha em busca de Assunção. O grupo de Hans, assim, partiu em um navio pequeno, mas um naufrágio os fez desembarcar em Itanhaém. Chegando a Pernambuco, Hans soube da revolta dos indígenas caetés contra os portugueses. Foi convidado, assim, a trabalhar como um artilheiro em um forte em Bertioga, onde os portugueses lutavam contra os tupinambás. Este canal era crucial, com os tupiquins aliados e os tamoiôs inimigos. Durante uma caçada, Hans foi capturado pelos tupinambás e anunciado como alimento em um ritual canibal. Ele ficou preso por 9 meses, conhecendo líderes indígenas como Cunhambebé, um temido guerreiro. Hans observou rituais e guerras, escrevendo sobre a cultura tupinambá. Decidido a não ser devorado, ele planejou a sua fuga. Temendo que a carne de covardes fosse indesejada, Hans fingiu ser francês, pois os franceses eram aliados dos tupinambás. Bom, para fazer fogo, eles utilizam de uma maneira chamada vracoeiba, que eles secam e cortam em 2 pauzinhos da espessura de um dedo, esfregando-os um ao outro, produzindo um pó que, devido ao calor da fricção, se incendeia, permitindo assim fazer o fogo. Para eles dormirem, utilizam camas suspensas chamadas de ini, feitas de algodão com um fogo aceso ao lado para dar iluminação. Eles costumam evitar a noite por medo do diabo, chamado Ingangue. Eles sempre carregam arcos e flechas, seja na mata ou até mesmo na água. Na mata, eles caminham de cabeça erguida, procurando animais entre as árvores, como pássaros e macacos, que assim eles perseguiam até matar. Raramente eles voltavam da caça sem nenhum sucesso. Na beira do mar, eles caçavam peixes com grande precisão. Ao ferirem um peixe, mergulham e o seguem, mesmo quando ele afunda,
Também utilizam redes feitas de fibras de folhas, pescando em grupo e compartilhando o que capturam. Após a pescaria, eles secam o peixe ao fogo e o moem. Eles são fisicamente bonitos, tanto os homens quanto as mulheres, semelhantes às pessoas de outras regiões, mas são bronzeados pelo sol, já que andam nus sem cobrir partes íntimas. Eles se pintam, arrancam as barbas pelas raízes desde que nascem e fazem furos na boca e nas orelhas, onde colocam pedras como adornos, além de se enfeitarem com penas. Os caraiás faziam o sal a partir das palmeiras, que eles derrubavam e as queimavam até virar cinzas. Logo após, eles as fervem para obter o sal, que tem o gosto salgado e uma cor parda. Quando cozinham, usam pimenta verde e após o cozimento transformam o alimento, seja o peixe ou a carne, em uma sopa rala chamada mingau, que bebem cascas de purungas. Para conservar a carne ou peixe, eles penduram o alimento em varas acima do fogo para secar e enfumaçar. Esses alimentos secos é chamado de mocaim, e quando desejam comer, basta fervê-lo novamente. As mulheres fabricavam as vasilhas a partir do barro. Elas retiram o barro, amassam e moldam as vasilhas, que secam por um tempo. Depois, para queimá-las, emborcam-nas sobre pedras e cercam com cascas de árvores, que são acesas. O calor das brasas endurece as vasilhas, tornando-as resistentes. As mulheres também fabricam as bebidas. Elas cozinham raízes de mandioca em grandes potes e, após fervê-las, passam para outras vasilhas a fim de esfriar. Depois, as moças mastigam as raízes e colocam a massa resultante em uma vasilha separada. A massa é então misturada com água e fervida novamente. A mistura é colocada em vasilhas especiais enterradas até a metade, onde fermenta por 2 dias, tornando-se uma bebida forte e nutritiva. Cada cabana faz sua própria bebida e durante festas mensais a aldeia se reúne para beber em várias cabanas, dançando e cantando ao redor dos potes. Enquanto bebem, também despejam água no local. Nas aldeias não há um sistema de justiça formal. Cada cabana tem o seu chefe, geralmente da mesma raça, que exerce a autoridade e pode tomar decisões. Às vezes, um chefe que se destaca em guerras é respeitado nas questões bélicas. Os mais jovens obedecem aos mais velhos, como é de costume. Quando alguém é ferido ou morto, os amigos da vítima muitas vezes buscam vingança, mas isso é raro. Os membros da comunidade obedecem aos seus chefes e executam suas ordens voluntariamente, sem medo ou constrangimento. Eles cortam as árvores e as deixam secar por 1 a 3 meses antes de queimá-las. Depois, plantam as raízes de mandioca entre os troncos. A mandioca que cresce 1 braça de altura produz raízes que podem ser replantadas. As raízes são raladas, espremidas com um aparelho chamado tipeti para extrair o suco e peneiradas para fazer bolinhos achatados de farinha. Eles secam e torram a farinha em uma vasilha de barro. As raízes frescas são deixadas na água até apodrecerem. Depois de secas e moídas, formam queim-rima, que se conserva por muito tempo. Essa farinha é usada para fazer bolinhos chamados biu. Eles misturam a mandioca apodrecida com raízes secas e frescas para produzir uma farinha durável, chamada itan. Também fazem farinha de peixe e carne, assando e moendo até obter um pó que se conserva bem, consumindo mistura com a farinha de raízes.
Eles raspam parte da cabeça, deixando uma coroa de cabelos inspirados por Meiri Umane. Eles usam cunhas de pedra para cortar os cabelos e furam os lábios inferiores na infância, colocando uma pedra verde ao se tornarem homens. Adornam-se com penas vermelhas na cabeça, pequenas pedras nas bochechas, buzios no pescoço e colares de caracóis. Pintam-se de preto e vermelho usando enfeites de penas de avestruz em ocasiões especiais. Seus nomes são inspirados em animais ferozes, mudam ao longo da vida, recebem um nome ao nascer e o mantêm até que se tornam guerreiros, quando assumem novos nomes conforme suas conquistas. As mulheres se pintam e utilizam de adornos pendurados nas orelhas, feitos de conchas. Seus nomes são inspirados em pássaros, peixes e frutas, e podem mudar conforme o número de escravos mortos pelos maridos. As mulheres também comem piolhos durante a catação como forma de vingança. No parto, qualquer pessoa pode ajudar, e elas voltam rapidamente ao trabalho, carregando os filhos nas costas em panos de algodão. Os casamentos das filhas são contratados na infância. Ao se tornarem mulheres, cortam o cabelo, marcam as costas com incisões e penduram dentes de animais no pescoço. As marcas cicatrizam, tornando-se sinais escuros, o que é considerado uma honra. Após as cerimônias, as filhas são entregues aos maridos sem festas. Os casais se relacionam discretamente, e um chefe amedronta as crianças riscadas com um dente de peixe, fazendo com que os pais as usem como ameaça para se calarem. Não há divisão de bens e o conceito de dinheiro é desconhecido. A riqueza é medida por penas de pássaros e pedras nos lábios. Cada casal possui sua própria plantação de raízes para alimentação. A sua maior honra é prender e matar muitos inimigos. O costume entre eles é que quantos inimigos cada qual tiver morto, tantos nomes pode tomar. E o mais nobre entre eles é aquele que conta mais nomes dessa espécie. Crença de uma cultura em um instrumento musical chamado tamaraca, que os homens usam e acreditam que tem poderes especiais. Os adivinhos, conhecidos como paiji, realizam cerimônias para fazer os chocalhos falarem, levando as pessoas a acreditarem em sua força. Eles também ignoram o Deus Criador, focando em ídolos e rituais, e mencionam uma enchente no passado, que pode ser o dilúvio. As mulheres são levadas a uma cabana, onde são defumadas e forçadas a gritar, pular e correr até desfalecer. O adivinho, então, afirma que estão mortas e que as fará viver novamente. E quando recuperam a consciência, dizem que estão aptas a prever o futuro. Durante a guerra, elas adivinham o que acontecerá na luta. Uma vez, a mulher do senhor de Hans previu que um espírito lhe perguntará sobre o momento e o local de sua morte. Ela afirmou que tudo estava pronto, mas suspeitava que ele não era português, mas sim francês. Ao questioná-la sobre sua vontade de lhe matar, ela respondeu que não se importava, pois era por vontade dos espíritos estranhos. Essas cerimônias foram realizadas. Os inimigos são tratados de forma brutal e cruel pelos povos indígenas, com cerimônias macabras que resultam em canibalismo. Os prisioneiros são enfeitados com penas, suas sobrancelhas são cortadas e danças ocorrem ao seu redor.
Uma mulher é dada para cuidar do prisioneiro, e se ela concebe, a criança é criada, até ser sacrificada e devorada. Os preparativos para a cerimônia incluem potes especiais e um bastão ornamentado com penas e desenhos. Durante a festa, o prisioneiro é morto e sua carne é compartilhada entre os presentes. Após o ritual, o executor recebe reconhecimento e um nome adicional é acrescentado a ele. O ritual inclui danças, cantos e marcações corporais, enquanto as mulheres preparam e compartilham a carne do prisioneiro. Hans testemunhou pessoalmente esses eventos, revelando a brutalidade e a natureza primitiva dessas práticas. Eles não lutam por fome, mas por ódio ou inveja. Durante as guerras, gritam um para o outro frases de ódio em seu idioma, como "Eu quero ainda hoje cortar a tua cabeça", expressando sua determinação e desejo de vingança. Essas declarações, apesar do tom hostil, são feitas em um espírito de grande amizade. No país existem veados e duas espécies de porcos do mato, sendo uma delas pequena, taigaçu ou datu, que são difíceis de capturar. Há três espécies de macaco também: kei, acaquei, que vivem em bandos, e priqui, vermelhos e do tamanho de um cão. Outro animal, chamado de datu, tem articulações duras, focinho longo e se alimenta de formigas. Além disso, um animal com o nome de serwoi, do tamanho de um gato, possui uma fenda no ventre onde carrega seus filhotes entre duas peles. Em 20 de fevereiro de 1555, Hans Staden desembarcou em Honfleur, retornando à Europa com histórias incríveis a se contar. A história de Hans Staden é um testemunho das complexas interações entre europeus e indígenas no Brasil colonial. Suas experiências revelam não apenas desafios, mas também a rica cultura dos povos nativos.